E aí, povo, tudo bem? Mais uma vez, Cezão aqui na área. A gente vai hoje fazer uma reação a um debate que aconteceu aí no programa Debate Mais. Já tem um tempo que aconteceu. Eu só queria poder dar meus 2 centavos em relação a um pouco disso que tem aí. E é o seguinte, a gente acompanhou um tempo em que aquele jovem Miguel Oliveira, missionário, pregador, profeta, pastor, sei lá o quê, fez muito barulho na internet. Eu não posso dizer que ele fez muito sucesso. Posso dizer que ele fez muito barulho. E ele tem um embate aqui hoje com o pastor Eliseu Rodrigues, que é um cara que eu admiro muito, gosto muito, e a gente vem hoje aqui para conversar e ver um pouquinho do que aconteceu nessa conversa, tá? Então vamos acompanhar aqui a fala de abertura do pastor Eliseu. Vamos lá? Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então eu não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, Pastor, certas doutrinas, para que você tenha autoridade. Vamos lá. Uma mesa aí cheia de gente que tem aí a sua relevância. Eu não conheço todos. Conheço aí uns 2 ou 3 nomes só, tá? E tá tudo bem, eu não estou aqui para analisar pessoalmente ninguém. A questão é, o Eliseu parte de um princípio que uma criança falar sobre as dificuldades no casamento. A criança, ela pode falar sobre qualquer coisa que está na Bíblia. Sobre casamento, o que a criança pode falar? Que o marido e a esposa se respeitem. Porque está escrito na palavra que o homem deve dar a sua vida por sua mulher e a sua mulher deve, então, estar sob a mesma missão desse homem. Uma criança pode falar, olha, na Bíblia está escrito que os casados têm que namorar, têm que ficar juntos. E o apóstolo Paulo fala que o marido e a mulher, eles são um do outro, eles pertencem um ao outro, e o corpo desses entes pertencem um ao outro, de modo que eles não devem se afastar. Ok. Agora, a criança pregar, anunciar e dar conselhos e diretrizes a respeito sobre algo que ela não viveu, é melhor que ela fale sobre a infância de alguém em Cristo. É melhor que alguém com 14 anos fale sobre as dificuldades de ser um adolescente cristão. Mas não tente adivinhar sobre as minúcias que existem a respeito de uma vida a dois, porque a vida a dois ela carrega muitos encargos e muitas dificuldades e muitos desafios que estão para além da simples leitura do texto quando se fala sobre casamento. Para entender tudo que a Bíblia fala sobre casamento, você precisa ir em textos de capa a capa na Bíblia, pegando exemplos atrás de exemplos na Bíblia e tentar costurar uma teologia que resolva e responda essas questões. Não é demasiadamente, afirmativamente, simples. Você simplesmente catar um cara de 14 ou 15 anos que não sabe nem votar, que não sabe nem lidar com a própria sexualidade, que não sabe o que é acordar do lado de uma esposa. Esse cara falar sobre casamento, tá? Fazer comentários a respeito do que a Bíblia deixa claro, isso todo mundo pode fazer. Mas se é alguém que vai falar para outros casais, não, que seja casado. E olha ainda mais. Se eu vou ouvir alguém falar sobre casamento, eu quero ouvir uma pessoa mais velha do que eu. Eu tenho 41 anos. Se eu quero ouvir alguém falar sobre casamento, que essa pessoa tem pelo menos 10 anos a mais do que eu. Que essa pessoa tem pelo menos muito mais tempo de casado do que eu tenho. Que ela tenha muito mais experiências de casamento do que eu tenho. Para que a leitura que ela faça do texto carregue não só a autoridade da vivência, como também o conhecimento daquele que fala de vias de fato sobre aquilo que está dizendo. Tá bom? Agora, o nosso garoto aqui, o Miguel Oliveira, ele quer advogar que ele pode falar sobre qualquer coisa. Vamos acompanhar aqui, então.
do negócio. Olha, de Miguel. fato, é complicado entender. Não, essa Não é questão. complicado entender, é Não, você Miguel, se submeter a falar isso. disso. É assim. Tomo licença aqui para poder falar aqui de uma coisa que a gente tem criado, aliás, algumas pessoas têm criado muito tabu na rede social hoje em dia. Essa questão de criança tá pregando, de jovens tá pregando. São pessoas que não entendem que o chamado de Deus para alguns vem mais cedo, né? A Bíblia diz daquela menina da casa de Naamã que foi usada como instrumento para levar Naamã até o profeta. A Bíblia diz aquele menino que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e quando ele vai trazendo aquilo até Jesus, Jesus multiplica e mata a fome da multidão. O problema é que a guerra hoje em dia está com muito... Então, o garoto que traz até Jesus 5 pães e 2 peixinhos, ele não tem chamado missionário nenhum. E nem chamado de pregação, nada. Ele simplesmente atendeu como uma criança que entrega uma oferta. Isso não significa que nada na vida dele veio de modo extraordinário, a não ser o próprio contato com Jesus. E ainda que você, enquanto jovem, receba um chamado mais cedo, isso não significa que Deus está te entregando a experiência necessária dos anos que estão por vir ainda. Nenhum homem com 30 anos conhece o que conhece um homem com 60 anos. E nenhum homem com 14 anos conhece o que conhece um homem com 30 anos. Por mais experiências dramáticas que tenha passado, existem coisas que são dadas no seu devido momento, na sua devida maturidade física, emocional e relacional. E é isso que um garoto de 14 anos não tem sobre casamento. Então, assim, toda a argumentação do Miguel Oliveira a esse respeito, ela é abundantemente falaciosa. Saul e Davi. Saul tem raiva de Davi porque Deus levantou Davi, não levantou Saul. Deus levantou Saul, só que Saul não tratou bem aquilo que Deus deu para ele. Não faz então sentido Deus o que você tá rejeitou. falando. Falou Samuel, até quando tu terás dó de Saul, teu o Senhor rejeitado. Deus rejeitou a Saul e Deus levantou a Davi. Tanto que no texto diz: Deus levantou a Davi, mas Deus rejeitou Saul por causa dos pecados de Saul. Não foi necessariamente porque Deus entrega para Davi antecipadamente o seu chamado. E vamos entender uma coisa. Davi recebe o chamado mais cedo, mas ele se torna rei muito tempo depois. Paulo recebe o chamado ainda jovem, mas inicia a sua missão muito tempo depois. Essa história de achar que crianças podem pregar, eu acho que crianças podem pregar, mas não sobretudo, só sobre a fé, sobre Cristo, sobre teologias que, independente da idade, a pessoa pode ter certa compreensão e vivência. Eu não posso dizer que um garoto de 14 anos não tem experiência com Deus, então ele pode pregar, ele deve. Mas não fale sobre casamento se você não for casado. Ou não tiver idade como homem experiente, como acontece com alguns padres que falam muito bem sobre casamento. Mas eles têm idade, eles têm tempo de pesquisa, eles têm tempo de conversa. Assim como não se deve falar sobre educação de filhos, aquele que não cria filho. Você já parou para perceber como é fácil criar filho dos outros? No seguinte sentido, você que é pai hoje, tem seu filho pequeno, você percebeu que você faz muitas coisas que antes você olhava o filho do outro e dizia, eu nunca vou fazer isso? Se fosse eu educava diferente. Se fosse eu, faria de outro modo. Todo mundo diz isso. A hora que você se torna pai, exatamente, as coisas são diferentes. E você passa a tomar outras decisões, tendo em vista muito mais do que só informações de como a palavra ou seus pais disseram que deve ser. Não estou dizendo, então, que a experiência humana substitui o que dizem as Escrituras. Entretanto, para você falar sobre coisas que você viu e coisas que você ouviu, é necessário que você tenha visto e ouvido. Jó fala algo interessante. Antes eu te conhecia de ouvir falar.
Agora os meus olhos te veem. Sobre o casamento é a mesma coisa. Você está falando daquilo que você ouviu falar. Quando você passar por essa experiência, você vai ter, então, um olhar muito mais amplo a partir do ambiente que você está, para falar sobre isso. Trazei-me um menino que toque bem a harpa. Bispo, o texto diz que é para trazer um menino que toque bem a harpa, que saiba tocar a harpa. A Bíblia diz também que jovens, lembra do Eu teu... quero dizer que se tem menino por aí que prega, tem Deus na vida, pode vir no Brás que eu dou oportunidade. Ô bispo, eu queria acrescentar aqui, tem uma geração muito... A gente, como tá falando de menino, de jovens que têm se levantado, tem uma geração muito boa, conheço muitos, tem muitos amigos que cantam, que empregam, mas assim como existe pessoas boas, existe meninos também que não valorizam. Porque tem muitos meninos se levantando e desprezando a história que vocês construíram, achando que eles são superiores. E não, a gente tem que se submeter a uma autoridade espiritual. Mas isso aí é história de todo adolescente. Todo adolescente começa a despontar fazendo qualquer coisa, ele acha que sabe mais do que todo mundo que veio até ele. O exemplo do Miguel, ele é claramente isso, um garoto que acha que sabe mais do que todo mundo que conversa com ele. Tanto é que ele debate de igual para igual com outros pastores mais velhos, e isso não demonstra conhecimento, só arrogância. Só arrogância. Você vai ver como as coisas vão tomar um lugar estranho aqui. Vamos lá. Eu só tô aqui hoje... falta de ensinamento. Exatamente. Então eu tenho que entender que eu só tô aqui hoje porque o bispo Samuel Ferreira preparou o caminho. Devemos essa Eu só tô aqui hoje, a gente só tá aqui hoje, só tá se levantando jovens para pregar, para cantar, porque bispo Primaz, Manuel, preparou o caminho. A gente só tá aqui, só tem jovens... Nós não podemos deixar eles de canto. Isso, a gente só tá aqui, só tem jovens se levantando, porque Paulo... A fala do Miguel é nojenta, né? Não podemos deixar eles de canto. Como se a apoteose do palco fosse sua, e ela não é sua. Esses homens ainda estão, muitos deles ainda estão em ministério e atividade. E entre eles que têm 80 e 90 anos e a sua geração de 14, existem homens, ministros, pregadores e pastores de 30, 40, 50, 60 anos ainda exercendo. Então toma o teu lugar é o lugar de quem está iniciando. Fizeram um auê muito errado com esse garoto. Estragaram a cabeça dele. E é a culpa da igreja, infelizmente. Paulo Leivas Macalão preparou o caminho. Porque Daniel Berg e Gunnar Ving preparou o caminho. Correto. Então nós só estamos aqui, nós não podemos... História de assembleianos, tá? Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários aí suecos que vieram para o Brasil a partir dos Estados Unidos e fundaram aí o movimento das Assembleias de Deus aqui no Brasil a partir do norte do país, de Belém do Pará, tá bom? A juventude que está se levantando não pode desprezar... Eu assumi que foi feito. Então, Eu não fiz para assumir. Isso. Eu assumi que foi feito. Eu agora tenho que fazer minha história para frente. Para alguém lá na frente olhar e dizer, ele fez. Desculpe-me, qual é hoje a liderança a nível nacional, abre aspas, que dá oportunidade para menino? Chama-se Bispo Samuel Ferreira. É o único que dá oportunidade, desculpa. Isso aí, cara, isso aí é só uma puxada de saco geral, tá? Muito comum nesse meio aí. Então, só puxando o saco do mestre ali sentado no meio, porque ele é o cara mais importante. Então, estou dizendo, olha, o único que faz é o Bispo Samuel Ferreira. E ele de fato faz, tá? Tem um primo que é pastor lá junto dele. Ele de fato faz. Essa puxação de saco geral aí que é meio desnecessária. Apeguemos-nos ao foco do debate. A gente tá cansado. Foi de no muita púlpito gente da... Falar é muito fácil, forjar. Eu vim de uma casa que eu não tinha pastor na minha casa, eu não tinha diácono na minha casa, eu não tinha evangelista na minha casa, na minha família não tem um pastor. Mas, pastor E Osés... Deus me levou onde levou, por quê? Porque eu tive um líder que me encontrou. Eu nunca vou me esquecer. Quando Olha o bispo isso. chegou no Brás, o bispo vai... Tem 10 pessoas sentadas à mesa. O único que acha que tem que falar toda hora é o Manuel. Vocês já perceberam que eu tenho implicação com ele, né? Implicância. Tenho. Bastante. No dia da posse, o bispo, no canto do púlpito, falou assim no meu ouvido: meu filho, fica debaixo da minha cabana
que você vai se dar bem, Deus vai ser com você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu me lembro que um momento da igreja, que eu tive um momento muito complicado, isso é coisa de menino precisa compartilhar, que eu dirigia uma igreja, que o bispo havia me confiado para representá-lo, tivemos um problema de uma rebelião, eu lembro que acabou o culto, eu vim aqui, eu trouxe a chave da igreja, desnorteado, falei, bispo, eu não aguento mais, eu sou muito menino, não vai dar para mim, tá aqui a chave, o senhor põe o obreiro lá. O bispo olhou para mim e falou assim, ô meu filho, a sua sorte é que hoje eu tô bem. Faz o seguinte, pega essa chave, vai para sua casa, porque eu sei onde você vai chegar. Isso que você tá fazendo é ação de menino, mas eu tô aqui para ensinar o menino. E se eu tivesse dado um de louco, talvez eu não estaria onde está. Talvez não, eu não estaria onde estou hoje. Agora, eu não posso. Esse dia alguém falou, por que você põe debaixo da direção? Por que você põe foto comigo? Ué, quem é meu líder? Quem me deu oportunidade? Quem abriu o caminho para eu passar? Eu tô onde eu tô, por quê? Como o assunto é internet, eu acho que é importante até esse ponto. Porque a internet dá voz a meninos que realmente são imaturos. Mas que precisam reconhecer a liderança que tem. Isso que Interessante, eu acho que o garoto ali, o cara da esquerda aqui, tá falando sobre o Miguel. Né? Olha a cara, se você for ficar filmando as expressões do Miguel o tempo inteiro, você vai perceber que ele ouve não como quem aprende, como quem recebe. Ele ouve como quem se sente desafiado e ele tem que suplantar aquele argumento. A expressão dele é uma expressão meio iracunda. É escolinha boa essa de crente, viu? E esse é o ponto. Se não tiver, eu acho que a gente não pode sair na só. internet aí, desculpa a expressão, bispo, desembestado, Exato. Fazendo, acontecendo, esquecendo que tem um líder. E se comprometer também, que qualquer coisa errada que se você fizer lá, você compromete o seu líder. Exatamente. Então, porque quem acho dá que a palavra é o líder, quem protege é o líder. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que instrui. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que abraça. E o altar também A gente só tem que entender. Normalmente, é até o contrário. Normalmente a gente primeiro instrui e depois dá o altar. Exatamente. A gente precisa só entender uma coisa que eu falo aqui, não tô falando por mim. Eu tô te falando de uma geração que eu tô representando aqui nesse podcast. Eu não tô falando pelo missionário Miguel Oliveira. Eu tô falando que ontem eu estava pregando no culto, pastor Eliseu Rodrigues, e parou no culto uma mãe de luto porque perdeu o filho dela há 7 dias atrás. E o neto dela, de 5 anos de idade, ele tava com a cara fechada porque perdeu o pai. E eu brincando com ele, brinquei The King, consegui, a mãe dele veio chorando pra mim e falou assim, Miguel, depois de 7 dias você conseguiu tirar um sorriso do meu filho, do meu neto. Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, Entendi, garoto. Você fez isso, que bom. Teria rido de outra coisa com o tempo, tá? O luto passa nas pessoas. Não tô querendo desmerecer o que você faz. O problema é que você supervaloriza qualquer atitude sua. Né? Isso é bastante problemático na tua fala. olhe pra câmera. Quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo nos jovens que eu tô representando. Ô, querido, não, você não representa jovem nenhum, não. Você fala como um velho, sua expressão é de velho. Você tenta parecer ser mais velho do que é. Você tenta roubar a autoridade dos homens que vêm antes de você. Você imita pregadores mais velhos, chamando para si a autoria de todas as coisas. Queridão, você vem com história, com mentira de que era cego, de que era mudo, de que era surdo, né? Cego não, era mudo e era surdo, não sabia falar, e já acordou falando e pregando com 3 anos de idade. Rapaz, você me desculpa. Não dá para acreditar em você não, irmão. Você não está representando uma geração, não. Você está representando você. E só você. Vocês, quando ridiculariza eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ricos de... A gente não ridiculariza você pregando, não. A gente ridiculariza o que você faz enquanto finge que está pregando. ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim, se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro que o Miguel tá falando isso, para quem tá fora daqui, tá vindo lá de lá, que é uma audiência absurda. Também 360 municípios, no Rio de Janeiro inteiro agora. Pastor Eliseu, o senhor queria falar uma coisa? 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas... Olha, se não fosse alguém que confiasse, desse chance. Sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu
eu comecei a pregar em congressos de crianças. Aí, garoto, esse é o caminho. Criança fala com criança, adolescente fala com adolescente, adulto fala com adulto, não mistura as estações. Olha, que não existem mais. Tá faltando, bispo, E não nas existe Assembleias ódio. de Deus. Então, o meu público era um público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse, prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Palavra com Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E Maravilha, mais, perfeito. depois que ele é consagrado, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, um menino. Era. Então, essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim. Mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança. Primeira vez que eu preguei na igreja foi com 8 anos de idade. Tá? Eu levei uma mensagem falando sobre Matusalém, um homem que viveu 969 anos, teve filhos e filhas e morreu. E aquela foi a mensagem que eu tinha ouvido meu pai pregar. É lógico que ele teceu uma argumentação muito mais ampla e profunda do que a minha. Entretanto, foi uma imitação do vindo do pai, o que poderia fazer. E eu preguei num culto de quinta-feira, que era um culto das crianças, que acontecia uma vez por mês na igreja que eu ia, na igreja presbiteriana. Então, olha só. Eu poderia, então, me colocar nesse coro e dizer prego desde cedo, mas as coisas não são desse modo. E mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim, quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E que você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou Nota como 10. co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia, Sim. nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz, agora você Mudou a tem... história. Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. Quem exorta pastor é pastor. Certo? Certo. Principalmente ministerialmente falando. Tá? Não significa que em algum momento você possa chegar no seu pastor e fazer questionamentos a ele. Pode e deve. Porque pastor é servo da igreja. Do mesmo modo como você pode fazer questionamento ao seu pai e à sua mãe, é um casal de amigos. Mas quem confronta pastor é pastor e quem confronta casado é casado. Quem fala com gente que tem que lidar com o humor do cônjuge, questões financeiras e tal. Gente, o casamento é muito mais do que uma aliança bonitinha que você sustenta pela fé. Justamente ter aspectos de fé envolvidos é que eles são muito mais subjetivos. E uma criança de 14 anos não sabe nada sobre isso. Quem dirigia, olha, quem dirigia o departamento infantil Paulo era era o meu casado e irmão. falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Eu Espírito. vou parar de pregar sobre cruz que eu nunca tinha crucificado. não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. questão, Aí nós vamos é uma discutir se- questão. Você tá vendo? É infantil esse moleque. Oh, mas que raiva que dá. Desculpa, irmão, mas você é bem burro, velho. É um arrogante gigantesco. Paulo foi casado ou não foi? Não, primeiro tem esse debate tradicional. Tem essa questão se ele foi ainda casado ou também. não. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era- Solteiro não. Paulo era teólogo. Divorciado. Paulo era Pastor, mas se Deus licença. quiser colocar. Licença. Pode falar, Não, Miguel. Brincadeira. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Fariseus, Paulo era fariseus. plantador de igreja.
Paulo dominava a teologia judaizante e causou, olha para mim, Miguel, e causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. É um pouco do exemplo daquilo que eu dei até sobre sacerdotes não casados, como padres, que dão bons conselhos a casais. Homens maduros que estudaram, pesquisaram, aprenderam. Quanto mais falando do apóstolo Paulo. Maduro com experiências de Deus revelar coisas para ele de modo gigantesco, que não acontece mais. O Paulo escreveu escritura sagrada. Nenhum outro homem, depois do fechamento das escrituras, escreveu escritura sagrada. Então, o Miguelzinho, se comparar com Paulo, só mostra o tamanho da arrogância imbecilizada do adolescente. E o adolescente, por natureza, ele tem muita inclinação de agir desse modo. Falta a esse garoto um pai e uma mãe que o repreenda. Falta a esse garoto um pastor que coloque no lugar dele. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então eu não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, certas doutrinas, para que, Miguel, para que você tenha autoridade para falar. Olha, de Miguel. fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é Não, você Miguel, se submeter a falar isso. disso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança, ou saber o que é uma criança, se não tem filho? 2. Cheguei na igreja do Brás, quem dirigia? Os jovens. Tinha 55 anos de idade. Ué, tá tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado com o espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia... Olha o que é a sabedoria de um homem mais velho. Jovem, há coisas que você não pode pregar. Entretanto, há coisas que você, jovem, pode pregar que eu já não posso mais. Essa é a sabedoria, esse é o conhecimento, esse é o bom senso que falta ao jovem Miguel. Mas haja visto os vídeos que a gente viu dele, bom senso, sabedoria, coerção, é a coisa que falta demais pro garoto, né? Tem tudo. Rapaz, se você endoidar pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva nada. Não leva nada. Não, e é isso que eu tô falando aqui agora. Se você pregar... Não é isso, garoto. Você não é a voz de sabedoria na mesa. Você é o garoto na mesa que tem que dar graças a Deus por ter um lugar na mesa, ouvir os outros e fazer, tá bom, entendi. Vou passar a praticar isso, muito obrigado. Você é o garoto que tem que aprender com eles, cara. Fica quieto um pouquinho. A sua voz não deve ser ouvida nesse ambiente. Você pode crescer e se tornar a voz ser ouvida, mas ainda não é. Você pregar lá, olha lá. Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no Rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu um datão. Você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê?
Você tem que ter o choque de dois, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Interessante, né? Não tenha só um mentor, não tenha só uma cabeça sobre ti, ouça ideias diferentes. Eu espero que esse garoto faça isso, porque até hoje o que eu vejo é ele ouvindo só a si mesmo, só o próprio ego. É isso aí, pessoal, entenderam? Né? Os meus 2 centavos, eu não quero me alongar aqui, os meus 2 centavos sobre esse texto aí, sobre esse material do Miguel Oliveira. Então é isso aí, curte, compartilha, se inscreva no canal, aquele abraço, até mais.